Bom, continuando com essa parte dos potenciais dissipativos, né? Vamos usar agora um, um desenvolvimento, assim se chamar, que é o desenvolvimento de uma função de dissipação de Halley, né? Onde que a gente usa esse tipo de função, né? Em muitas situações em que a gente tem dissipação, porque até agora a gente vem tratando de um sistema sem dissipação, né? Sempre sem atrito, né? Sistemas que são conservativos. Então, a gente sabe que isso na verdade é mais raro do que qualquer coisa na física. O que a gente mais tem são sistemas que têm dissipação. E muitas situações importantes para os movimentos são forças em que essas forças dependem tanto da posição quanto da velocidade. Por exemplo, força de atrito, tá? Então, força de atrito é uma coisa difícil de definir, mas existem alguns modelos para as forças de atrito em que eu posso definir essa força de atrito, uma força de arrasto, por exemplo, que ela é proporcional à velocidade. Então, quando a gente tem esse tipo de situação, né, nesse desenvolvimento feito pelo Halley, a gente pode pensar que as forças generalizadas, né, então, ou seja, QK, né, ou seja, a força generalizada associada à késima coordenada generalizada, ela pode ser escrita como de costume, como sendo o gradiente. Gradiente não, a derivada do potencial com relação à coordenada, a késima coordenada generalizada, mais ddt de del U del QK ponto, né? Então lembrando esse também ele é essa força generalizada ela vai dar origem a um potencial generalizado que é uma função, né, das coordenadas e das velocidades, certo? Então aqui eu tenho a derivada de U com relação a QK, esse então foi o termo que a gente encontrou. A gente escreve dessa forma, é fácil notar que isso aqui está associado com o potencial e a gente retoma a expressão da Lagrangiana. E mais ainda, a gente adiciona um QK', onde esse QK' é a parte das forças generalizadas que não depende de nenhum potencial generalizado, tá? Então a gente vai desenvolver isso vai ficar um pouquinho mais claro. Nesse sentido, eu posso escrever as equações de Lagrange, então a Lagrangiana, né, na verdade, ela vai ser L igual a T menos U, e as equações de Lagrange vão ser determinadas por aquela expressão comum que a gente está acostumado, né? ddt de del L del QK ponto, ou seja, a derivada com relação às velocidades generalizadas, menos del L del QK, e aí aparece esse termo que a gente tinha colocado, tá? Então, na Lagrangiana está sendo levado em consideração o potencial generalizado, e além disso eu vou colocar mais uma força generalizada. Então, a gente pode pensar numa situação em que eu tenho, por exemplo, atrito viscoso. Atrito. Né? Ou seja, um corpo caindo sobre a resistência do ar, a gente pode pensar que ele está caindo num meio viscoso, né? Que tem uma certa viscosidade. Nesse caso, esses QK pontos, eles são proporcionais, por exemplo, à velocidade. Então, eu posso escrever o seguinte, posso escrever, só subindo aqui um pouquinho, eu posso escrever que Fi x
na direção, ou seja, a força sobre a iésima partícula na direção x, então estou só escrevendo as componentes. Eu vou colocar um linha aqui, que aí depois a gente trabalha com esse linha para chegar justamente nesse QK' aqui. Pode ser escrito, né? Na verdade, esse QK aqui, ó, ele vai ser escrito, K', ele vai ser uma função desses FIs aqui, x, FIJ, né, y, colocando em termos de y, j e k, FI, Z, né? Então, esse FIX, ele vai ser, por exemplo, um menos KIX, VIX, certo? Então, proporcional à velocidade na direção x. Já o F e Y, linha, vai ser um menos KIY, VIY, a velocidade na direção y, e o F e Z, linha, vai ser menos KIZ, VIZ, certo? Então, a gente tem... E é interessante notar que essas constantes aqui, elas são definidas como sendo constantes positivas. Tá? Então, para facilitar, a gente pode usar o que a gente chama da função de dissipação, certo? Então, para a gente poder descrever isso, a gente escreve a chamada função de dissipação, né? Essa função de dissipação, ela é uma função tal que ela pode ser escrita como sendo um f igual a meio da soma em i de 1 até n, ou seja, todas as partículas que compõem esse sistema, de KIX VIX ao quadrado, vou pôr quadrado aqui, mais KIY VIY ao quadrado, mais um KIZ VIZ ao quadrado, tá? Então, se eu pensar nessa função dissipativa, nessa função de dissipação escrita justamente em termos dessas constantes que dão a intensidade dessa dissipação em termos da velocidade das partículas, eu posso descrever facilmente, mostrar o seguinte, que a componente I x' nada mais é do que o negativo da derivada dessa função de dissipação com relação à velocidade na direção x. Já f y' vai ser o negativo da derivada dessa velocidade com relação à iésima velocidade na direção y, e o FIZ vai ser menos a derivada dessa função de dissipação com relação à velocidade da iésima partícula na direção z, certo? E aí, a gente tem uma relação direta entre essas funções e essas forças, tá? O trabalho realizado pelas forças dissipativas, então, ele é força escalar de deslocamento, certo? Então, se eu escrever aqui o trabalho, trabalho não, trabalho, tá? Das forças dissipativas. Interessante notar que a gente vai trabalhar em termos do trabalho justamente porque o princípio de Lagrange ele foi derivado do trabalho. Lembra que ele era derivado do trabalho das forças virtuais, né, a partir dos deslocamentos virtuais. Agora a gente vai olhar, tá, e a contribuição das forças dissipativas? Então, eu tenho que dW, linha, né? Então, a linha é para identificar justamente que elas são forças dissipativas, vai ser dado pela soma em I, em todas as partículas,
justamente F' escalar DRI. Lembrando que esse não é um trabalho virtual, ele é um trabalho real, tá? E aí, se eu substituir esse DRI como uma função da velocidade, isso aqui passa a ser Fi' escalar VI dt. Se eu derivar no tempo isso, né? Então, dt, então isso aqui passa a ser a soma em I. Na verdade, vou dividir por dt, porque a gente está trabalhando, pensando, os matemáticos não gostam muito disso, mas a gente está pensando em infinitesimais. Mas basicamente o que eu tenho é Fi' escalar VI dt sobre um dt, né? Então, como eu estou trabalhando infinitesimalmente, essa quantidade não varia nesse intervalo de tempo, então não faz diferença nenhuma. Então eu posso simplesmente escrever dessa forma. E aí o que eu retorno é a soma, vou colocar um parênteses aqui, de menos esse termo que está aqui e esse termo que está aqui, eu posso escrever em termos das velocidades. E isso aqui passa a ser um kx vi x ao quadrado, certo? Isso sai justamente dessas coisas que aparecem aqui, né? Lembrando que o f é definido em termos de k, ele foi definido aqui em cima, né? Certo? Então, se eu fizer substituir aqui, fica k e x vezes x ao quadrado. Lembrando que, por mais que seja vetorial, então é o que eu tenho a olhar as componentes separadamente. O menos tem em todas, então aqui eu tenho mais um k e y v e y ao quadrado, mais um k e z v e z ao quadrado. Tá? Fechar esse parênteses por causa desse sinal que está aqui. Isso aqui a gente sabe o que é, né? Se eu voltar aqui, ó, tirando esse meio, é tudo que eu tenho. Então, eu tenho aqui a variação do trabalho no tempo, ou seja, associada às forças dissipativas, nada mais é do que menos duas vezes essa função de dissipação. Então, ou seja, exatamente por isso que ela chama uma função de dissipação. Lembrando que variação de trabalho é você dar ou tirar a energia de um sistema. Nesse caso, o trabalho está diminuindo, porque ele é negativo, a variação é negativa com o tempo. Então, eu estou dissipando energia, daí o nome da função de dissipação. Então, essa aqui é justamente a taxa de dissipação de energia do sistema. Então, a parte dissipativa das forças generalizadas, ela pode ser escrita como sendo justamente QK linha igual a soma em I desse FI linha escalar del R I del QK. Certo? Então, ou seja, está associado a esse produto escalar. Lembrando que aqui eu tenho forças e aqui eu tenho forças generalizadas. Então eu posso escrever isso aqui também como sendo a soma em I de FI linha escalar del VI, né? Del QK ponto. Por que eu posso fazer isso? Porque se a gente escrever, vamos colocar aqui do lado, se a gente escrever VI como sendo a derivada no tempo da iésima coordenada, né? Então essa é a derivada. Então,
se o R for uma função das coordenadas generalizadas, os QKs, e dos QK pontos, por exemplo, dos QK só, né, na verdade, só uma função das coordenadas generalizadas, eu posso usar a regra da cadeia, a soma em I, esse aqui é I de 1 até 3, né, porque nas derivadas, vou até colocar um J aqui. Então, desculpa, essa não é a soma em I, em todas as possibilidades mesmo. A soma em I de del RI, todas as coordenadas, del QK, del QK, del T, mais, se ele depender explicitamente do tempo, del RI, del T. Tá? Esse cara aqui é o QK ponto. Então, o que eu tenho? Eu tenho que, se eu derivar essa expressão com relação a QK ponto, então ficaria del VI, del QK ponto. O único termo que sobra nessa história é esse cara que está aqui. Então fica del RI, del QK, né? Acho que a gente já deduziu isso alguma outra vez. Então eu posso falar que esse termo é igual a esse. E as forças generalizadas podem ser escritas, então, como uma função da força dissipativa. Lembrando que essa força, o Fi aí, ela é proporcional à velocidade, tá? E escalar com a variação da velocidade com relação à késima coordenada, certo? E aí a gente pode continuar isso e definindo realmente em termos da função de dissipação. Então, em função da função de dissipação, posso escrever agora então esse QK lim como sendo menos a soma em I de del F del VI na direção x, del VI x del QK ponto, QK aqui, mais del F del VY del VY del QK ponto, mais del F del VIZ del VIZ del QK ponto, né? Porque eu posso escrever esse produto escalar da força com relação às velocidades dessa forma, uma vez que a gente definiu a função de dissipação tal que essa função de dissipação, né, colocando aqui, ó, ela pode ser escrita como essa derivada, certo? Então, voltando aqui à expressão, o QK' vai ser igual a menos a derivada da função de dissipação com relação a késima coordenada ponto. E aí, para finalizar, a lagrangiana ela pode ser escrita de tal forma que ddt de del L del QK ponto menos del L del QK mais
del f del q k ponto igual a zero. Então, se eu consigo definir essa função de dissipação, eu passo a ter... Note que eu tenho uma função que é escalar, e essa é uma das grandes vantagens de se utilizar o princípio de Lagrange, que a gente converte um sistema vetorial para um sistema escalar.